Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, e hoje vou voltar a falar sobre política, depois de bom tempo, né, minha gente? Tava devendo isso para vocês, né? Já que esse canal fundamentalmente fala sobre política, direito e comunicação, tá? Que são minhas áreas de conhecimento, né? Eu sou um cientista político, para quem não sabe, né? Formado na Universidade de Brasília. Então vamos lá. Qual é o tema de hoje, gente? É sobre o comunismo. O que vem a ser comunismo? O que é isso, gente? Né? E é um assunto de suma importância. Só que eu estou deixando só para falar hoje, depois de muitos vídeos que eu falei sobre política. Hoje, realmente, eu resolvi falar sobre esse assunto de suma importância. Vocês têm que entender o que é comunismo de fato, né? Porque existem várias mentiras, tanto do lado da direita como do lado da esquerda, o pessoal não define direito. Gente, comunismo não é ideologia. Primeiro ponto. Muita gente vai ficar apavorada. Não é ideologia, nunca foi e nunca será. Por que não é? Então vamos entender. O que é ideologia? Ideologia é um sistema de ideias, tá? Políticas, econômicas e sociais. Então, toda ideologia ela é composta de três partes, ela é tripartite. A base dela é política, aonde que é a parte mais importante, tá? Que dá, inclusive, o nome da ideologia. E tem a parte econômica, que é o sistema econômico, aquela parte importante que mantém aquilo, né, funcionando. E a parte social, que é os valores sociais daquela ideologia, aquela que realmente alimenta, né, as mentes das pessoas, faz com que elas corram atrás daqueles ideais. Então é basicamente assim, ok? Então, para você entender, vou dar dois exemplos aí, um de direita e outro de esquerda. Existe apenas uma ideologia de direita, que é o liberalismo. O liberalismo é a parte política, né, que dá o nome à ideologia de direita, liberalismo. E o sistema econômico do liberalismo qual é? Capitalismo. E qual que é os valores sociais do liberalismo? É o conservadorismo. Tá? Então, muita gente fala assim, eu sou liberal, não, mas não sou conservador. Não, gente, esse pessoal está totalmente perdido. Está falando uma balela, complicando tudo. Todo liberal ele é conservador e capitalista, necessariamente. Não existe nenhum no mundo. Quando falam isso, porque eles não entendem e ficam falando assim, coisas equivocadas, tá bom? Já existem 5 ideologias de esquerdas, tá? Socialismo, fascismo, islamismo, social-democracia e globalismo. São 5 ideologias de esquerda. Vamos falar a ideologia do socialismo, tá? A socialismo, a parte ideológica política chama socialismo, que é composta do sistema econômico comunismo, que é justamente o tema desse vídeo, e os seus valores sociais do comunismo, do socialismo, é justamente o reacionarismo. Eles são reacionários. Não tem nada de progressismo, tá? Não existe progressismo no sistema socialista. Simplesmente não. É uma balela, uma conversa errada danada. É porque, na verdade, o socialismo, ele também é muito... Ele é tipo camaleão. Ele vai sempre se camuflando, ele vai fingindo que é uma coisa e é outra, tá ok? Então, tem muito isso. Então, parece que é de uma forma e de outra, mas não é, tá? E também tem muita propaganda política, tá? Que tenta manipular. Na verdade, nem a ideologia, é a própria propaganda política que tenta travestir essa ideologia, dizendo que é uma outra coisa que não é, na verdade. Então, vamos lá. Então, vamos lá, sem mais delongas. O que vem a ser comunismo? Comunismo, gente,
é o sistema econômico da ideologia chamado socialismo. Tá? Ou seja, quem criou tanto o socialismo como também o sistema econômico do socialismo, que é o comunismo, foi esse cara aqui, através desse livro, Karl Marx, O Capital, tá? Crítica da economia política. Esse livro aqui eu tenho simplesmente há 30 anos, tá? Foi quando eu estava estudando ciência política na Universidade de Brasília, tá bom? Então, esse livro aqui, ele é uma obra magna, tá? De Karl Marx, tá? É a principal obra dele, que mostra toda a teoria econômica dele, tá? Da mais-valia e tudo mais. Ele quer fazer tudo redondinho, coisa matemática e tudo mais. E levanta alguns dados econômicos e tudo mais, tá? O que vem ser comunismo? Para vocês entenderem assim de uma forma bem sucinta. Mas antes disso, vale frisar. Karl Marx, gente, ele não é alemão, propriamente dito, ele é um prusso, que nasceu em 1818, morreu em 1883, ou seja, antes da proclamação da República do Brasil. Então, você morreu bem antes. Ele morreu bem antes do primeiro país se tornar socialista no mundo, que foi a Rússia. Só foi em 1917, ou seja, décadas depois. Então, na verdade, o Karl Marx não influenciou praticamente nada, tá? Ele serviu, bem provavelmente, pretexto para esses revolucionários, como foi Lenin, Stalin, Trotsky, ok? Então, Karl Marx, gente, para vocês entenderem, ele não era alemão, e sim prusso. Ele nasceu na Prússia. Primeira coisa para vocês entenderem. Ele saiu da Prússia e foi para Paris. E aí que ele começou a ser comunista, socialista, vamos dizer assim, né? E daí depois ele virou um apátrida, ou seja, uma pessoa sem pátria, ele não tinha pátria, tipo um cigano, mais ou menos. E foi morar em Londres, na Inglaterra, o berço do capitalismo, ou seja, a coisa totalmente incoerente, né? E lá que ele escreveu a sua, né, obra magna, que é o Capital, como eu falei para vocês. Então, lá que ele começou a fazer toda essa crítica ao capitalismo, ao liberalismo. Evidentemente que naquela época não tinha essa distinção liberalismo, capitalismo, tal, conservadorismo. Não tinha, tá? Porque é uma coisa nova, não tinha, as pessoas não classificavam isso. Só depois do socialismo o pessoal começou a classificar. Até hoje não tem uma classificação bonitinha, tá? Quem dá muita classificação aí é poucos cientistas políticos. Eu sou um deles, que eu resolvi classificar tudo bonitinho, de forma bem metódica, para explicar para as pessoas o que vem a ser cada coisa, tá? Porque senão o pessoal fica falando e muita coisa que não tem nada a ver e começa a complicar, enrolar tudo e fica criando uma intriga entre liberalismo e conservadorismo, sendo que o liberalismo é ideologia e o conservadorismo faz parte dessa ideologia, entendeu? Então, parece que cada um quer ser mais limpinho. Ah, não, isso aqui eu acho que é uma coisa feia, é ruim. Gente, não é nada disso, tá? Então, eu estou aqui para justamente desmistificar isso, tá? Me sinto no dever de falar isso. Então, vamos lá. Então, Karl Marx, na verdade, é um
um cara que nunca trabalhou na vida, por incrível que pareça, gente, ele está rebatendo o capital, né, falando sobre contra o capitalismo, como se ele tivesse sido um operário padrão lá, ralando nas minas de carvão, nas indústrias e tudo mais inglesas. Na verdade, ele nunca trabalhou na vida. É um grande vagabundo, só para você entender. Ele foi, é, boa parte da vida, viveu às custas dos seus pais, que tinham uma vida boa, e depois que acabou talvez essa mamata, quando ele saiu de Bonn, em Berlim, onde ele fez as faculdades dele, ele foi para Paris, daí que aí ele desandou e não contou com a ajuda mais dos pais, né? Boa parte. Quem financiou ele, quem foi o gigolô do Karl Marx, foi Friedrich Engels, que também era um outro, vamos supor, teórico lá, que ajudou a criar o socialismo e o comunismo, basicamente, tá? Ele que sustentou o tal do Karl Marx boa parte da vida. Sustentou ele e os filhos de Karl Marx. Então, foi basicamente isso, tá? Então, para vocês entenderem a história, como é que ocorreu as coisas. O que vem a ser comunismo, propriamente dito, gente? Comunismo, ele é um sistema econômico que tem uma importância muito forte, tá? É de suma importância, né? Então, ela tem um peso, o pessoal até pensa que é uma ideologia, mas a ideologia é o socialismo, que é um sistema econômico do socialismo, que é a ideologia política de esquerda, a mais antiga, tá? Dessas ideologias de esquerda. Primeira é o socialismo, depois vem o fascismo. 5 anos depois foi criado o fascismo, que é uma ideologia de esquerda, marxista também. Depois vem a social-democracia, e também tem outras duas aí que não são vinculadas com o marxismo, que é o islamismo, que tem nada a ver com o marxismo, e o globalismo, que é essa ideologia que está querendo se instalar no mundo atualmente, né? Já vem fazendo isso há muito tempo, mas agora eles estão querendo se estabelecer definitivamente, né? Vai ser difícil, mas eu sei que eles são insistentes, vão querer se instalar, mas provavelmente não vão conseguir. Então, gente, comunismo é um sistema econômico que ele faz com que todos os bens da sociedade sejam veículos de toda forma, as propriedades, as moradias, casas, apartamentos, os prédios, as fábricas, as indústrias, todo o comércio, tudo seja do Estado. Simples assim. O cidadão não é dono de nada. Quem é dono é o Estado. O Estado simplesmente está sendo o locador de tudo. Todas as pessoas são locatárias, vamos supor assim. Tá? São inquilinos das suas casas, dos seus apartamentos. Os empresários não existem, são meros gerentes de empresas do Estado, e os trabalhadores são meros funcionários do Estado, tá? Não são trabalhadores de uma empresa, e sim funcionários de uma estatal, ok? E todos os veículos é como se todos não fossem donos, né? Houvesse um contrato de leasing, como fosse um aluguel, não é deles. Está usando ali, pagou, mas não é deles, né? Ok? Por consequência, nesses países que tem esse tipo de
sistema econômico, que são os países socialistas, que têm uma economia planificada, estatizada, né, que é o comunismo, eles não têm direito à herança. Nada é das pessoas. Eles não podem, por consequência, suceder a outras pessoas. Ou seja, não tem direito de herança. Então, os herdeiros desses cidadãos não podem herdar a propriedade, nem um carro, nada, nem empresa, nada, porque nada são deles, e sim do Estado. Olha só como o negócio é complicado. E para finalizar, os preços no sistema econômico comunista, ele não é definido pela lei da oferta e demanda, tá? Ele não varia, ele é fixo, ele é tabelado com base na mais-valia, na questão da produção, quanto tempo, quantas horas um operário levou para produzir aquele bem, entendeu? É como uma coisa fosse matemática. Então, o valor é definido. Então, esse produto tem que valer X. Não pode ser X mais 1, nem X menos 1. Tem que valer X. Então, tudo ele é calculado de uma forma matemática. Mas uma matemática, vamos dizer assim, burocrática, que define em cima que todo produto tem que ter um valor X e não pode variar. Então, a lei da oferta e demanda nesses tipos de países com ideologia socialista, ou seja, com o sistema econômico comunista, essa lei da oferta e demanda é abolida totalmente. Não existe. Ok? Então, é basicamente isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.